Ah, você quer saber um pouco mais sobre os sinais, né, que o seu corpo dá sobre a sua saúde. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre uma parte do seu corpo que você muitas vezes ignora, mas que dizem um bocado a seu respeito. São as suas unhas, que podem apresentar alterações que vão muito além das mãos. E para nos explicar mais sobre isso, eu convido a dermatologista, que é parceira do Todo Seu há 10 anos, a professora, doutora Luciane Scatoni. Boa noite, bonitinha. Você está um arraso hoje. Obrigada. Tá bom, meu amor. Eu vim de cinza, porque sabia que você vinha de cinza também. Só bobagem. Estamos em sintonia. Só bobagem. Doutora, professora Luciane Scatoni, quais são as alterações mais frequentes vistas nas unhas? Eu desconheci isso completamente. A não ser que o cara tenha cianótico, que aparece ficar roxo aqui. Mas você falou uma coisa certa, porque as pessoas menosprezam as unhas. Elas têm um valor muito importante na dermatologia. Eu, inclusive, desprezo. Porque através das unhas nós podemos fazer diagnósticos de várias patologias. Mesmo? Muito, muito. Muito frequente isso no consultório. Por exemplo, é verdade que as unhas podem apresentar sinais de uma doença sistêmica? Com certeza. Quando você me perguntou das assim? modificações, por exemplo, o mais básico que você pode encontrar, assim, aquela queixa, minha unha está fraquinha, está molinha, descamando nas pontas, está modificando o formato, ela está ficando mais alta, ela está se deformando. Então, isso é uma coisa corriqueira que o pessoal já tem notado e tem já chamado a atenção. E são sinais que a pessoa tem que se ater a isso, porque pode já ser um sintoma de alguma patologia pré-existente. Então, no quesito de doenças sistêmicas, nós temos as alterações vasculares, alterações tiroidianas, alterações intestinais, anemias. Na unha? Na unha, pela unha você consegue notar, infecciosas. Então, isso é uma gama muito grande que nós podemos, por um simples exame dermatológico, você pode te dar um sinal, pode te dar uma noção de que você tem que ir para outro caminho, investigar outra coisa no paciente. Você falou em sistema gastrointestinal. Como é que fica a unha? Isso é curiosidade minha, né? Então, depende, porque, por exemplo, se você tem uma alteração intestinal, você tem com pouca absorção de ferro, você vai ter uma unha mais enfraquecida. Então, ela começa assim, uma unha enfraquecida na ponta ou descolada. Um descolamento ungueal pode ser um hipertiroidismo. A coloração modificada pode ser uma insuficiência renal. Então, pelo aspecto da unha, e nós temos umas fotos que eu vou poder te mostrar. Gostaria de ver. Tem foto para mostrar aí, criançada? Vamos ver? Aí. Nossa, olha. O que é isso aí? Parece uma glândula, aquela... Nós chamamos dedo de baqueta de tambor ou vidro de relógio. Geralmente em pessoas com cirrose hepática. Aparece, Cirrose hepática, anemias. Alguma alteração vascular, a parte cardiológica também pode interferir. Então, são pessoas que já sinalizam para que canal que você vai ter que investigar. Ou seja, isso aí, essa outra. Isso aqui nós chamamos de unha em colher. É muito comum na anemia ferropriva, de carência de ferro. Ela fica côncava? Côncava, não convexa como deveria ser. Isso significa o quê, Lu? Que é anemia ferropriva. Essa, se você observar, ela tem metade da linha, a neoconíquea que nós chamamos, ela é esbranquiçada, metade rosadinha nas pontas. Normalmente, insuficiência renal. Gente, tem que investigar. Nunca ouvi falar nisso. O fato de você pegar não quer dizer que seja, mas você tem que pensar. Tá. Nesse caso, a psoríase. É um caso de psoríase. Nem todas as pessoas com psoríase têm umas unhas desse tipo, mas nesse caso é. E muitas vezes eles tratam como micose, como onicomicose, e anos a fio e não tem resultado, porque não é através de fungos isso. Isso, como vocês chamam médico? Dermatose? O que é isso? Isso aí é uma onicodisfagia, né? Obrigado, muito obrigado. Na verdade, é uma alteração ungueal. Assim, Sim. Tem um descolamento, tem uma onicólise, que é um descolamento localizado, um espessamento, uma malformação já. Então, você vai modificando. Porque eu sei que dermatoses podem também ser diagnosticadas de maneiras diversas. Me disseram que a unha também ajuda nesse sentido. Ele soma, né? Ele vai somar Tá. um diagnóstico. Você pode, um dado a mais para você fechar um diagnóstico. Isso aí. Aqui são pequenas hemorragias. Se você vê microhemorrágicos, os pontos, essas listinhas vermelhas são microhemorrágicas, né?
E elas são a favor de, pode ser insuficiência hepática também, Gente. pode ser endocardite bacteriana. Meu simplesmente Deus! Um trauma. Endocardite bacteriana detectado pela unha. Nesse caso, Rony, é uma psoríase que tem um pontilhado na unha, que não dá para ver direitinho, mas é tipo, nós chamamos de unha em dedal, que lembra um dedal de costureira, tá. que é patognomônico da psoríase. E aquele descolamento na ponta, nós poderíamos pensar, se fosse isolado, no hipertiroidismo, por exemplo. Tá. Então, teria que pensar nesse Isolado se sentido. fosse numa unha só. Não, Não. pode ser em todas. Em todas? Não, pode ser em todas. Tem mais foto Tem aí mais. que eu estou empolgado com Bom, essas fotos. agora, isso aí foi a parte sistêmica, Rony. Tá. Porque, então, a unha ela se modifica tanto nas doenças sistêmicas como nas dermatoses, nas próprias dermatoses de pele. Porque, assim, nós falamos da parte sistêmica. Sim, tá. Então, e que outras patologias que nós temos de pele que poderiam ser alteradas das unhas? Você que vai me dizer. Então, Eu não sei. aí nós temos umas fotos a mais que a gente trouxe para vocês verem. Tem, primeira foto. Então, aí nós temos essa unha esverdeada, é uma onicomicose. O que é? É uma micose mais acarretada por quê? Pela Cândida albicans, que é um Tá. fungo. Esse aspecto esverdeado é típico dela. Não tem outro fungo que Então dá seria isso. uma candidíase. Candidíase e ungueal. Normalmente, Tá. esses pacientes diabéticos têm muito mais facilidade de ter esse tipo de fungo. Tá. E pessoas que mexem muito com água também, mas a gente sempre tem que descartar diabetes nos pacientes que apresentam esse tipo de onicomicose. Você já pede fazer um teste de glicemia quando Com aparece. certeza, com Tá. certeza. Aqui é muito interessante, Rony. Se você vê essas linhas transversais nas unhas esbranquiçadas, se você observar, elas são praticamente todas no mesmo nível. Tem várias causas. Uma delas pode ser traumática, se você pegou uma manicure naquele dia, Tá. que te judiou. Ela vai machucar aquela lâmina e conforme o crescimento da unha vai aparecer no decorrer dos meses. Tá. Ou pode ser um fator febril, por exemplo, uma hepatite, por exemplo. Então, praticamente quando você tem um processo infeccioso, ele tipo, carimba a sua unha. Conforme vai nascendo a unha, ela vai se mostrando. Entendi. Então, você consegue fazer um diagnóstico, por exemplo, que há 3 meses atrás ele teve algum fator febril, alguma coisa infecciosa que marcou aquela unha. É bem interessante, eu adoro essa parte. Aí é coisa feia. Aí, ó. Aqui é uma unha encravada, né? Então, nós geralmente... Unha encravada, quer dizer, ou seja, o que é feio uma não é unha- tão grave assim. É uma unha encravada que geralmente por corte inadequado, ou um sapato apertado, pela própria anatomia do dedo pode acontecer. E nós temos o granuloma piogênico, que é aquela carninha do lado esponjosa, que também é consequência dessa unha encravada. Agora, e aí? Aí nós temos que é o granuloma piogênico. A unha não está encravada, mas apareceu esse tumorzinho de vasos por traumatismo, machucou e formou. Também tem que ser cauterizado, mas a unha não está encravada. Mais fotos. Aqui é um líquen plano. Você vê essas estrias em cima, não são bem Sim. estrias, são escritas. Isso é como líquen? Líquen plano. É como se você estivesse passando uma lixa, uma unha super áspera, Rony. Por mais que você lixe, ela não fica mais homogênea. Então é um quadro típico de líquen plano. Meu Deus do céu, como tem coisa. Aqui é o famoso unheiro, né? Das lavadeiras. o tal do panarício. Panarício, Que fala no paronique, interior, é. exatamente. As pessoas que mexem muito com água, o que acontece? Há um descolamento, ou então nas mulheres que tiram a cutícula, que é uma defesa, Tá. então a bactéria entra, o fungo entra pela região proximal lá da cutícula e causa esse processo inflamatório, tem edema, dor, às vezes até tem que drenar, Drenar, diz que dá um infecciona talho, diz que e é uma dor modifica a unha. terrível. Aqui é uma micose simples, não é aquela cândida esverdeada, Sei. mas é uma micose clássica. Tem tratamento para isso. O tratamento é demorado, né? As unhas sempre são demoradas os tratamentos, mas dá para resolver, sim. E aí? E aqui é finalmente a única, aqui sim é a onicodisfagia. Ela é o ato de você roer unhas. Ai, ai, Que ai. infelizmente ainda tem muita gente que faz e realmente você vê que deforma, tira o leito ungueal, diminui, então mesmo que ela pare de roer depois de um certo tempo, a unha nunca mais adere à lâmina, ela fica sempre curtinha, Ai, acaba que não crescendo interessante. mais, é uma pena. Aqui só para ilustrar, é um caso de psoríase também, Rony, mas você vê, nem sempre você tem que ter todas as unhas acometidas, nesse caso é uma unha só. E sendo uma unha só, você já Aqui descarta também. essa aí também. Também tem um pontilhadinho lá, Tá? Esse pontilhado que eu não vejo, só você vê. só vendo pela sombra mesmo. Aquelas lupas, aquelas coisas. Eu vou fazer uma pergunta absolutamente imbecil, mas de repente. Uma doença maligna,
você acha que ela pode aparecer pela unha? Com certeza, infelizmente. Tá Infelizmente, as pessoas às vezes não estão preparadas para isso. É muito comum. Inclusive, nós temos fotos também. Comum, é bem comum. Aqui, como a gente pode ver, acho que eles vão colocar. Aqui parece o quê? Parece aquele granuloma que eu disse da unha encravada. E não é, já é um carcinoma. Já é um carcinoma englobando essa unha. Gente! Né? Então, a pessoa pensa que é uma coisa simples. Aqui, no caso, o lado esquerdo do vídeo, nós vamos ter uma melanoníquia, que é um aumento de melanócitos que dá coloração na pele, do lado esquerdo, que tem essa meia unha, né? Na ponta desse dedo, quando já pegou o pigmento na ponta do dedo, já é o melanoma. Esse é o câncer mais grave que nós temos na dermatologia. E normalmente cursa com a amputação da ponta do dedo, quando não é do dedo todo. Então, realmente, as pessoas têm que estar bem atentas a isso. E as mulheres que usam muito esmalte, às vezes esquecem. E nesse caso, é uma leuconíquia racial. Né? Os brancos dificilmente têm, a pele branca dificilmente tem. Mas uma pele mais parda, mais escura, ela acomete, é racial e não tem risco nenhum. Parece feia, mas não é, Rony. Não é nada. Olha, parece que coisa! Olha, como é que a gente deve desconfiar que as nossas unhas merecem uma atenção um pouco maior, Lu? Olha, Rony, sempre que você notar uma coisa diferente, enfraqueceu, mudou de aspecto, mudou de forma, está quebrando com mais facilidade, é bom sempre perguntar, porque pode ser desde uma falta de vitamina a um problema mais sério, um problema sistêmico que você não está detectando. No consultório já peguei várias vezes câncer de tireoide por causa de um processo de unha ou de pele. Que eu desconfio, uma pele muito ressecada, alterações unguiais, eu peço os exames e eu diagnostiquei mais de uma vez um câncer de tireoide, lá no consultório, por acaso, um achado. Porque tem unhas que elas não conseguem crescer, unhas femininas, né? Ela vai, aí daqui a pouco ela começa a quebrar, lascar, etc. Geralmente é uma carência nutricional ou o uso inadequado de sabões, né? Muito mexe com produto químico, então você tem que ver a tua parte profissional e o seu hábito diário, porque isso tudo interfere também, né? Não vamos dizer só a parte de doenças, mas o seu hábito no dia a dia interfere bastante, com certeza. Ou seja, uma coisa absolutamente desprezível para leigos, como no caso aqui do teu amigo, não... De repente tem uma importância monumental, unha. Você estava falando aí, eu estava olhando a minha unha, você achava alguma coisa. Eu estava olhando, será que tem alguma coisa minha? Mas, Rony, é infinita, você não tem ideia. Eu trouxe um pouquinho para o pessoal... Tem mais do que isso? Muito mais, é muito extenso, são capítulos. Por isso que a dermatologia cuida de pele, cabelo e unhas. São entidades importantíssimas que o pessoal menospreza realmente. Né? Isso, na verdade, cabelo, unha, parece que é queratina, né? Então, a lâmina unguial é queratina, tanto é que quando ela começa a descamar na ponta, ela abre que nem massa folhada, né? Você vê camadas, Sei. São camadas de queratina, realmente é nítido. No microscópio a gente vê isso de uma outra maneira. Mas isso não é também uma queda de proteína? Não, é assim, a queratina está ali. Tá. Se você tem um ressecamento daquela unha, ela abre. Então, a primeira coisa que ela faz descamar é pelo ressecamento, falta de aderência de água naquela queratina. Tá. Né? Em seguida disso, é falta de hipovitaminose. Então, falta de ferro, falta de vitamina A, aí vai. Aí começa a aumentar o moleque. Tá. Você começa por aí. Eu entendi, inclusive... Pós-regimes, né? Pós-regimes também acontece muito. O pessoal diminui a ingesta de alguns alimentos e reflete na unha. Então, bonitinho, você presta atenção quando for tirar a cutícula, porque a doutora Luciane acha que quando tira a cutícula, você também tira uma certa proteção. A cutícula não é para tirar na manicure, é para proteger, que o costume é no Brasil, viu, Rony? É? Na Europa não se tira cutícula. É aqui que se tira. É um hábito brasileiro. Não sabia incrível, dessa história. Não se tira. Fora as outras coisas. O certo é empurrar e ela ficar ali vedando. É a vedação, para não entrar bactéria, não entrar umidade. Essa é a função da cutícula. Olha que coisa impressionante. E, quer dizer, eu não tinha a menor ideia dessa história, que todo mundo tira cutícula, mas de repente isso também ficou marcado, acho que na cabeça daquela bonitinha ali também. Querida, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Estamos há 10 anos juntos nesse programa, você sabia? É uma delícia, Rony. Parece que foi ontem. Te conheci aqui em 2004. Olha muito que gostoso, coisa, meu Deus do céu. Eu gosto muito de vocês aqui. Obrigado. Essa produção é impecável, né? Isso é ótimo. E você é muito linda. Obrigada, Rony. Obrigado por ter vindo, querida.
essa intimidade toda, mas porque é parceira do programa há tanto tempo e minha amiga, mas preste atenção, é doutora e professora de dermatologia, doutora Luciane Scatoni. Mais uma vez, obrigado, querida, volte sempre. Eu que agradeço. Feliz em te ver. Obrigada por tudo. Obrigado, amor. Beijo, beijo. Tá de cinza aí, tá vendo? Obrigado. Cheirosa também, né?